meu Pai, e eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo, eu te agradeço pelas bênçãos derramadas, pelo poder do Senhor, pela unção do Senhor, pela glória do Senhor, pela luz do Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Muito obrigado, meu Senhor, pelo que o Senhor já nos deu mais do que pedimos ou pensamos. E eu te agradeço, e eu te glorifico, e eu te bendigo, e eu declaro que tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação. E eu agradeço, Pai, pelas bênçãos, porque eu creio que o Senhor já nos deu muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu coloco as nossas vidas nas tuas mãos. Eu te peço, meu Senhor, que não seja aqui o homem em cima do teu altar, mas seja o teu Espírito para falar a cada coração, para edificar e santificar cada vida, para ajudar este povo a fazer este povo um povo vitorioso, um povo vencedor, um povo cheio de paz, de amor, em o nome de Jesus. Que a tua palavra venha se cumprir, que o teu poder esteja sobre a vida de cada pessoa, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Ô, meus amados, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Fica à vontade, por favor, pode sentar. Glória a Deus, irmãos, que bom que vocês estão aqui, nesse domingo que é o domingo do Senhor, nesse domingo que é o domingo do poder de Deus, nesse domingo que é o domingo único e verdadeiro, que é o domingo que Deus tem o melhor para dar, e eu tenho certeza disso, que Deus quer nos abençoar, e Deus quer nos fazer muito mais do que vencedores. Meus irmãos, você das mídias digitais que estão aqui acompanhando conosco, eu sou o pastor Joséilton Batista e você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. E hoje, meu irmão, a mensagem de hoje, o título dela é a oposição do diabo. O diabo, irmão, ele vai sempre querer fazer oposição às coisas que são do Senhor Deus. O diabo, ele não quer que as coisas de Deus prevaleçam. O diabo, ele não quer que você se torne uma pessoa vitoriosa e vencedora. O diabo não quer que você glorifique e exalte a Deus. Então, Satanás, ele vai fazer de tudo para que você seja uma pessoa derrotada, para que você seja uma pessoa afligida pelas ações dele, para que você não acredite no poder de Deus, né? A palavra do Senhor pede em 1 Pedro 5,8 que eu e você seja sóbrio, que eu e você vigie, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a palavra do Senhor pede que para essa situação nós possamos resistir firmes na fé. Então tenha certeza, meus irmãos, que Deus trouxe a mim e a você, porque o que Ele mais quer é que você seja uma pessoa que se coloque contra essa oposição do diabo e se torne uma pessoa vitoriosa e vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é o momento agora de nós desfrutarmos do poder de Deus através da palavra, através do poder de Deus. Está aqui a oposição do diabo, domingo 6/12/2020, pastor Joséilton Batista. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Jeremias 33, no versículo 3. Deixa eu começar aqui dando uma introdução muito importante para cada um de vocês, para que você possa entender e saber, meu irmão, o quanto Deus quer e pode te dar vitória. O quanto Deus quer e pode te fazer uma pessoa muito mais do que vencedora, tá? Não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, que nada e ninguém atrapalhe você, porque você é de Deus, e aquele que é de Deus, ele vence o mundo, porque ele tem fé, ele acredita, ele crê, e eu tenho certeza, meus irmãos, que o Santo Espírito de Deus, o que ele mais quer é abençoar você. Então, vamos lá, meus amados, vamos aqui nessa comunhão
com a presença do Todo-Poderoso Deus, nessa comunhão com a presença daquele que é único, daquele que é verdadeiro e daquele que pode e quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Jeremias 33, versículo 3, a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o profeta Jeremias, que foi um profeta tido como um profeta chorão, né? Mas o choro de Jeremias não era um choro dele, era o choro do Espírito de Deus, era o choro do próprio Deus, né? Em devido à rebeldia do povo, em devido a tudo aquilo que o povo fez de coisa errada. Você lê o livro de Jeremias, é um livro pesado, irmão, é um livro que realmente você vê que as coisas estão feias para o lado daquele povo. Mas ao mesmo tempo nós encontramos palavras como essas, mostrando ao povo que na hora que ele clamar, Deus vai responder. Na hora que ele abrir o coração, Deus vai anunciar coisas grandes, coisas firmes, que ele não sabe. Nós não podemos viver só do agora. Nós precisamos viver, irmão, do futuro, daquilo que está para acontecer, né? É importante, por exemplo, nesse ano de pandemia, nessa situação difícil que nós estamos, né? É importante que você entenda e compreenda, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eu creio que é Apocalipse 17, 14. Põe aí na tela para ver, você já vai de primeira. Apocalipse, isso. Apocalipse 17, 14 diz o seguinte: e este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro o que? Os vencerá. Irmão, quem combater contra Jesus, irmão, vai perder. Você está do lado de quem? Não é do lado de Jesus? Então fique em paz, fica tranquilo. Ah, pastor, mas estão zombando de mim. Ô querido, zombaram de Jesus, quanto mais de você. Vocês estão lembrados quando o principal da sinagoga, por nome Jairo, chamou Jesus, porque a filha dele estava à morte? No caminho, Jairo viu um grande milagre daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ela foi curada. Só que quando terminou aquilo, veio a má notícia: Jairo, não incomoda, não enfades mais o mestre. A tua filha está morta. Ou seja, em outras palavras, não adianta mais. Mas na hora que isso foi dito, Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Você não me chamou? Você não me chamou para que eu possa fazer o que é correto na sua filha? Então fique em paz, vamos embora, vamos chegar lá. Você disse que eu ia impor as mãos sobre ela, ela ia viver, então vamos embora, vamos em frente. E Jesus foi, parou a multidão, deixou ir com ele somente a mãe, e ali deixou ir com ele somente Jairo e os discípulos, né, que eram Pedro, Tiago e João, que estavam ali, que ele chamou para que fosse com ele. Chegou lá, as pessoas estavam lá chorando, pranteando, e Jesus falou: o que é que está havendo? Por que está chorando? Por que está pranteando? A menina está dormindo, né? A menina não está morta, a menina dorme. E aí, quando ele falou isso, as pessoas zombaram de Jesus, riram de Jesus. Meus irmãos, pode ter certeza, o diabo vai levantar pessoas para zombar da sua fé. O diabo vai levantar a pessoa para rir de você. O diabo vai levantar a pessoa para tentar ridicularizar você. Tudo que o diabo quer é isso. Mas nós temos que ficar firme, porque a palavra é bem clara: este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão. Presta atenção agora nesta colocação, para você não ficar do lado errado. Vencerão os que estão com ele. Você está com Jesus, então você vai vencer. Não sou eu que digo, meu amado, é a palavra do Senhor que está dizendo para você que vencerão os que estão com ele. Então, se você está na palavra, com a palavra, faz as coisas de acordo com a palavra, agora não inventa moda, tá? Não faz as coisas fora da palavra não, que você vai ser derrotado. Não adianta, não cria modismo não. Vai lá na palavrinha, aceita o conselho que o Espírito Santo usa, o apóstolo Paulo, né? Para que quem te desviou, né, do evangelho, da palavra, não fica na palavra,
fica na simplicidade do Evangelho, fica no poder de Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus, fica só nele. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Então, se você está com ele, você vai vencer. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e o que, irmão? Fiel. Você foi eleito, toda a humanidade foi eleita, tá? Não vou entrar nessa parte de eleição, não vou entrar nessa guerra teológica, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, Deus, ele quer a salvação. 2 Timóteo declara que ele quer que todo homem se salve. Todo homem se salve. Então, todos são eleitos de Deus. Agora tem que crer. Então, se você crer, foi eleito, né? Crer e for fiel, tá? Essa palavrinha aqui é que pega muita gente. E aí, quando eu vou para as cartas apocalípticas, né? Das igrejas, que mandou para o anjo da igreja, para as igrejas, eu vejo lá, né? Ao que vencer. É final que tem algumas pessoas que vão ser derrotados. Que eu nem você sejamos derrotados, mas que eu e você vençamos. E vençamos com quem? Com o Cordeiro. Então, voltando ao nosso início, Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não vamos ficar apenas na velha aliança, vamos para a nova. Marcos 11, versículo 24, que é a mesma coisa, em outras palavras, com mais especificidade, né? Porque aí entramos na dimensão da graça, entramos na dimensão da fé, e a palavra do Senhor diz, Marcos 11, 24, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, né? E aí a gente tem aquele velho verbo grego aiteo, né? Pedir, que cabe determinar e exigir, nada com o Senhor Deus, tudo no inimigo, determina e exige que o mal vá embora, tá? Pedirdes, orando, tá? Tudo é pela oração, diálogo, conversa com o Senhor Deus, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar, entremos junto em juízo, você tem que entrar de acordo com a palavra de Deus, orando, crede, olha o acreditar, o crer, a convicção, a fé, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ô pastor, o senhor fez uma salada, fé, crer, acreditar, irmão, quem tem fé, crê, quem acredita tem fé, irmãos, é importante você entender isso. Não vou entrar aqui nos detalhes, porque senão a gente vai tomar muito tempo, eu tenho muita coisa para mostrar para vocês hoje, tá? Então, por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Aí vamos aí para a nossa mensagem de hoje. Daniel 10. Vamos lá para o livro do profeta Daniel. Daniel, meus amados, foi um daqueles que também foi preso, né? Daniel fica, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, tá? Antes de Oséias, tá? Daniel, capítulo 10. Então vamos lá. Daniel, capítulo 10, começa dizendo o seguinte: no ano terceiro de Ciro, Daniel 10, versículo 1, claro, né? No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a quem? A Daniel. Presta bem atenção. Cujo nome se chama o quê? Beltesazar. A palavra é verdadeira, presta atenção agora. E trata de quê? De uma guerra prolongada. Então Deus mostra aqui para nós que nós estamos numa guerra. Porque a guerra que Deus mostrou para Daniel é uma guerra prolongada. Essa guerra só vai cessar com a volta do Senhor. Se você analisar, se você ler, né? Se você ler com atenção o Apocalipse, você vai ver, e eu quero que você entenda sobre isso, tá? Você vai ver o seguinte, preste bem atenção. Quando você lê o Apocalipse, você vai ver que as forças da besta, do anticristo, né? As forças do mal, o reino da terra, né? Eles se enfileiram para ter guerra. Mas aí vem o Senhor nosso Deus e tem um fim. Ou seja, Deus não vai lutar com aquele que já é derrotado, meu irmão. Deus não vai medir força com o diabo. Em nome de Jesus, igreja, tome consciência. Põe aí na tela, por favor, Lucas 11, versículo 20.
Por favor, preste bem atenção. A palavra do Senhor declara que, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de quem? De Deus. O nosso Deus é tão forte, é tão poderoso, que o Senhor Jesus faz uma analogia, né? Declarando que Deus tem dedo. E aí a gente olha para nós, né? O que é que ocupa o nosso dedo? Qual é a parte do nosso corpo que ocupa, né? Então, você vê que ele nem coloca no plural. Ele não coloca pelos dedos de Deus, pelos dedos, né? Porque aí seriam vários dedos. Mas ele coloca pelo dedo, né? Peteleco. Sabe quando você dá um peteleco? Quando tem uma formiguinha e você pega a formiguinha e dá um peteleco nela, dá uma, né? E ela vai embora. Então você vê, né? Você que já jogou bola de gude, né? Aquelas bolinhas redondinhas de vidro, que você pega ali e dá aquele peteleco, que aquela bolinha vai longe, né? Então você vê aí o poder do Senhor Deus, a grandeza do Senhor Deus. Porque o dedo é apenas uma fração do nosso corpo. O dedo é uma fração da minha mão, quanto mais do meu corpo. Então Deus mostra para nós, irmão, e ensina para a gente o que Ele fez, a grandeza dEle. Então quando você lê o Apocalipse, você vê que não tem guerra, que não existe guerra. Você analisa bem e vê que o Senhor Deus, irmão, já dá a vitória plenamente. Então, vamos voltar lá, por favor? Daniel 10, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de quê, irmão? De uma guerra. E uma guerra que é o quê? Prolongada. Então é importante, irmão, que o cristão, ele tome em primeiro lugar consciência disso, dessa guerra. E aí você sabendo que você está numa guerra, você não vai estar de bobeira, né? Eu fui uma pessoa que fiz o CPOR. CPOR é um curso preparatório de oficiais da reserva, né? E até hoje, meus irmãos, né? O pessoal da minha casa sabe disso, né? Até hoje eu permaneci com um sono leve, né? Qualquer coisa me acorda. Por quê? Porque quando eu estava no CPOR, quando eu estava lá me preparando, né, para ser um oficial da reserva, os meus instrutores, né, quando a gente ia acampar, fazia a simulação como nós estivéssemos numa guerra. E muitas vezes, na noite, na madrugada, nós éramos acordados abruptamente. A gente era acordado, a gente tinha que dormir já pronto para a guerra. A gente não podia ficar de bobeira, né? A gente não podia jamais nos afastar da nossa arma. A nossa arma tinha que fazer parte do nosso corpo, como o braço, como a mão. Entendeu? Então a gente tem que ficar. Então quando ele está numa guerra, ele está alerta, ele está preparado. E é isso que Deus espera. Aí você vê palavras como 1 de Pedro 5,8, vigiai, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Então Deus mostra o tempo todo, vigiai e orai. Mas muitas vezes a pessoa só ora, ela não vigia, ela não presta atenção. Nós estamos numa guerra prolongada, nós estamos nessa batalha. O diabo, ele já é julgado, condenado, derrotado, mas ele não se dá por vencido. O que ele puder fazer para tirar você da comunhão com Deus e ir com ele para o inferno, ele vai fazer. Eu já tenho mais de 20 anos que caminho na presença do meu Senhor Jesus Cristo, e eu já vi muita gente que começou comigo e hoje não está mais. Muitas pessoas que estavam na presença de Deus e hoje não são mais. Muitas pessoas que eram do Senhor, que frequentavam a igreja e hoje não frequentam mais, né? É só você olhar para essa situação da pandemia, né? O que aconteceu? Quantas pessoas estão em casa aterrorizadas? Quantas pessoas acreditam no Salmo 91, que 1000 vão cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não vai ser atingido? Mas na hora do vamos ver, desacredita.
não confia no Senhor Deus, né? Até hoje aqui, nas igrejas, e todos os pastores falam, irmãos, que o povo todo não voltou, que as pessoas todas não voltaram, né? E eu vou muito mais além, porque eu falo que tem ministro, tem obreiros que até hoje não voltaram. Pessoas que ficaram amedrontadas. Eu estou falando de oficiais, de pessoas que têm uma unção a mais. Não quero falar só do povo. Então você vê, né? Então as situações vão acontecendo, né? E se você analisar, ler o Apocalipse, quando chegar a grande tribulação, pastor, mas eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes. Glória a Deus. E se não for? Pastor, mas eu acredito que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Glória a Deus. Mas se não for? Então, pastor, eu acredito que a igreja vai ser só arrebatada no final da tribulação. Está preparado? Que é fácil de falar, né? Mas você vê um vírus que aconteceu, como está a situação das pessoas, né? Amedrontada, né? E aí já estão cancelando o Natal, cancelando o Ano Novo, né? Só não cancelaram as eleições, né? Na eleição tudo podia ficar junto, mas agora não pode mais, né? Meus irmãos, abra os olhos, querido. Essas pessoas que não querem que o nosso país dê certo, que não querem que você tenha uma vida próspera, que querem adiar a sua prosperidade para daqui a 2 ou 4 ou 6 anos mais, né? É triste a gente ver isso, né? Os interesses políticos, né? E a gente tem que orar, meu irmão, porque isso tudo faz parte do homem decaído, né? Essa ganância de poder, essa ganância de dinheiro, né? Essa ganância que vai pisando nas outras pessoas, que não se importa, se não for do meu jeito, não pode ser de outro jeito. As pessoas querem que você seja feliz do jeito que ela acha que deve ser. Se alguém apresenta outra alternativa, elas não querem. Não, nessa alternativa eu não quero, não aceito não. Não, mas a pessoa vai ser feliz assim. Não, mas eu não quero ninguém feliz, eu quero feliz do meu jeito, né? E aí, às vezes do jeito dela só vai ficar alguns felizes, nem todos, né? Então a gente tem que abrir os olhos, meus irmãos, e tem que se ficar firme, tá? A guerra ela é prolongada. Então vamos lá, vamos mais adiante, tá? E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então, muito importante isso. Daniel entendeu a palavra de Deus. Daniel teve entendimento daquilo que Deus estava mostrando para ele. Meu irmão, a minha oração é que você entenda a palavra. É que você tenha entendimento daquilo que o Senhor Deus está te mostrando. E ele continua, versículo 10. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então, cada semana tem 7 dias, 3 vezes 7, 21 dias, Daniel estava triste. 21 dias, Daniel não estava feliz, não estava alegre. E ele vai explicar o porquê. Versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então foram 3 semanas, irmão, que Daniel não desfrutou daquilo que ele achava que deveria desfrutar, do manjar desejável. Foram 3 semanas que ele se absteve de algumas coisas. E ele continua dizendo, tá? E no dia, versículo 4, e no dia 24 do primeiro mês, né? E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalados, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então, observem bem, irmãos, essa visão, se você pegar ela e transportar para Apocalipse 1, para transportar lá para o Apocalipse, é a mesma visão que João teve do Senhor Jesus no corpo glorioso. Então, Jesus já se apresenta antes da sua encarnação, né? E aí ele se apresenta várias vezes como anjo do Senhor. Não vou entrar aqui nesse detalhe, tá? Mas ele se apresenta várias vezes, e aqui ele se apresenta mais uma vez como ele verdadeiramente é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né?
Então ele se apresenta em toda essa grandeza, essa imensidão dele. Agora, observem bem. Deixa eu chamar a atenção para o versículo 7, tá? Deixa eu ir aqui para a tela. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Irmãos, vamos lá. Tem coisa, querido, que é só você que vai ver. Tem coisa que, mesmo se na sua casa, digamos que na sua casa, todos sejam salvos, todos têm comunhão com Deus, mas vai ter coisa que só cada um deles irá ver. Por exemplo, o meu chamado. Eu foi que vi o meu chamado. Eu não tenho que deixar outra pessoa ver. Eu que sei o que Deus está falando comigo. Então tem coisa, irmão, que Deus vai falar com você. O triste, e é isso que mais às vezes me chateia, né? O triste é que tem pessoas que ela quer que o pecador ande na santidade. Irmão, pecador, está dizendo, é pecador, vai andar no pecado. Ah, pastor, eu fiquei muito decepcionado com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha. Ô, pastor, estou muito decepcionado com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu avô, com a minha avó, com o meu neto, com a minha neta. Ô, pastor, estou muito decepcionado com o meu sogro, com a minha sogra, com o meu genro, com a minha nora, com o meu cunhado, com a minha cunhada. Ô, pastor, estou muito decepcionado com o meu patrão, com a minha patroa, com o meu empregado, a minha empregada. Eu estou muito decepcionado com o meu chefe. Mas está decepcionado por quê? Não, pastor, que eles fizeram uma coisa contra mim. Aí eu pergunto, querido, ele é de Deus? Ele professa Jesus? Queridos, muitos de nós ficamos decepcionados, né? Porque são pessoas que estão do nosso lado. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver várias vezes isso, né? Davi declarou de um amigo íntimo dele, que ia com ele na casa de Deus. E Davi ficou decepcionado com esse amigo que caminhava na casa, mas traiu. Davi ficou decepcionado com os seus irmãos. José ficou decepcionado com os seus irmãos. Então você tem que entender, irmão, que as pedradas, ela vem, não é de longe, ela vem de perto para te machucar, para te tirar a paz, para te tirar a graça. Então, não espere do pecador coisa correta. Se acontecer coisa correta, glória a Deus, fica no lucro. Mas se acontecer coisa errada, é pecador. Continue do mesmo jeito. O que eu quero dizer para você com isso é que você não pode desanimar. Que você tem uma promessa do Senhor Jesus. Crê no Senhor que você é salvo, tu e a tua casa. E 1 Timóteo 5,8 é bem claro. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que infiel. Então não deixe aquilo que está te decepcionando tirar você de fazer o que Deus mandou você fazer, que é cuidar da sua família, que é levar o alimento para eles, que é levar a paz, que é levar o amor, que é levar a graça. Amém, meus amados? Então tem coisas, meus irmãos, que é só você que vai ver. Não adianta você querer. Quantas pessoas, irmão, perderam a fé porque Deus mostrou algo, essa pessoa estava cheia de fé e de repente foi compartilhar algo com alguém e a pessoa diz: rapaz, você não está vendo não a crise que está? Você não está vendo não? Nessa pandemia? É, irmão. Mas nessa pandemia teve muita gente que ganhou muito dinheiro, né? De repente a pessoa não sabia e começou a fazer o álcool em gel, o álcool 70, né? De repente as pessoas começaram a fazer máscara, né? Aqui mesmo na igreja tem uma pessoa, né, que em plena crise da pandemia, a pessoa teve um start, viu que faltava máscara, começou a fazer a máscara e vendia uma multidão de máscara. Falei: pastor, eu saio por essas ruas porque tem de gente sem máscara. Quando eu digo que eu tenho máscara para vender, a pessoa quer. E não compra só uma não, compra de muita, pastor. Eu vou nas filas e vou oferecendo, pastor. Tem hora que rapidinho eu cabo todas as máscaras, volto e digo para a pessoa que está fazendo: faz mais que acabou. E a pessoa ganhou um bocado de dinheiro, filho, vendendo máscara. As oportunidades aparecem, filho. Mas você vai falar com a pessoa com a mente derrotada,
Ih, rapaz, tá vendo não quem está na pandemia, quem está na crise? Tá vendo não? Ó vida, ó céu, ó azar. Para com isso, meu irmão. Tem coisa que Deus vai mostrar só para você, é visão sua, é você que tem que ter. Então a palavra do Senhor diz: só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, um respeito, uma obediência, e fugiram, escondendo-se, né? Então, de alguma forma, chegou para ele o medo. E o que é que aconteceu, né? Versículo 8: fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou, o que não ficou? Força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. Ou seja, ele ficou quase desfalecendo, diante da presença do Todo-Poderoso, diante daquele que é Deus, diante daquele que tem todo o poder. E diz aqui, o que é que fala mais, né? Versículo 9: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Versículo 10: e eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Então, presta bem atenção nisso, meus irmãos. Uma mão me tocou e fez que me movesse. Provérbios 21, no versículo 1. Provérbios 21, no versículo 1. A palavra do Senhor diz: como ribeiros de águas, assim é o coração de quem? Do rei. Na mão de quem? Do Senhor. A tudo quanto quer ou inclina. Irmão, deixa Deus te inclinar. Deixa Deus te dirigir, deixa Deus te orientar, deixa Deus te capacitar, deixa Deus guiar você e conduzir você. Deus, o que Ele mais quer, irmão, é fazer de você uma pessoa vitoriosa e vencedora em Cristo Jesus. É isso que você tem que entender. O Senhor nosso Deus, irmão, Ele quer abençoar a sua vida. Ele não quer nenhum mal para você, mas para isso é necessário que você entenda o que Ele quer fazer na você. Ele quer mal? Não, Ele só quer o melhor para você. Então, irmão, fique em paz, fica na certeza da vitória. Amém? Então, voltando aqui, por favor. Vamos lá. Então diz aqui, versículo 9, mais uma vez: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Versículo 11, presta atenção agora. E me disse: Daniel, homem muito desejado, estai atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo, ele estava atônito, né? Agora vem o versículo 12, eu quero que você se atenha bem a esse versículo 12. O que é que diz no versículo 12? Então me disse, primeira coisa que ele diz: não tenha medo, não temas. Segundo, Daniel, porque desde o primeiro dia, preste atenção agora, em que aplicastes o que, queridos? O teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas o que, queridos? As tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Irmão, veja agora o valor da oração. É importante você entender isso. É importante que você entenda, compreenda, irmãos, o quanto o Senhor Deus, irmão, Ele quer ouvir a tua oração. Por isso que eu comecei com você: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês, né? E quem quiser estar comigo, fica à vontade. Desde
quinta-feira, né? Eu tirei quinta-feira, uma manhã, para estar na presença de Deus, para orar, para buscar comunhão com o Senhor Deus. E eu comecei, né? E Deus me tocou no coração que durante esse mês de dezembro, eu estivesse em consagração, estivesse em clamor. Por tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, pela vida de cada membro dessa igreja, de cada pessoa, né? Tem muitas pessoas precisando da ajuda, né? Então, eu me coloquei desde sexta-feira, né? Sexta-feira, às 7 horas, antes das 7 eu já estava aqui na igreja. 7 horas da manhã eu comecei a orar em jejum. E orei de 7 até, faltando 2 minutos para as 8, eu comecei já a palavra. E fiquei, né? Sexta-feira eu fiquei até mais de meio-dia, meus irmãos. Ontem eu comecei um pouco mais tarde, né? Mas eu fiquei até depois de meio-dia, né? E é importante que você entenda isso. A casta do demônio só sai com o quê? Jejum e o que mais? E oração. Então, Daniel ficou 21 dias. Pastor, quantos dias o senhor vai ficar? Meu irmão, minha irmã, até agora o que Deus colocou no meu coração é que seja esse mês de dezembro. Mas se Deus pedir o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, irmão, eu estou aqui para obedecer. A minha vida não é minha. A minha vida pertence a Ele. E o que Deus quer que eu faça é o melhor. É só você lembrar. Um homem chamado Moisés ficou na presença de Deus 40 dias e 40 noites. E não morreu. Sem comer e sem beber. Não morreu. Ele ficou ali firme. Então você tem que entender justamente isso. Nós temos que estar aqui firme, obedecendo aquilo que Deus deseja para nós. Obedecendo aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então a gente tem que fazer. Então eu estou aqui nesse propósito, né? Toda quarta, já tenho falado para as pessoas, já falei até nas mídias digitais, né? Toda quarta, toda sexta, todo domingo, né? Que nós estamos fazendo aqui reunião. A reunião começa às 8 horas. Eu vou estar às 7 horas. Hoje mesmo eu cheguei antes das 7. Antes das 7 horas eu já estava nesse altar orando. Antes das 7. Então eu já estou orando. 8 horas em ponto eu começo a palavra. O culto começa às 8. Quem quer ver a palavra desde o início, chegue cedo, né? Para ouvir a palavra de Deus. Porque eu já estou orando já 1 hora antes. Já estou no fogo de Deus, na comunhão com Deus. E é uma coisa muito séria, irmão, porque a casta de demônio só sai com o quê? Jejum e oração. E tem sido várias pessoas, irmão, cada caso absurdo que tem acontecido, não, esse mal não pode prevalecer. Esse mal tem que cair por terra. Então, quem quer guerrear comigo, venha. Quem não quer, fica em casa, né? Fica em paz. Ah, pastor, mas eu estou distante do Senhor, o que eu faço? Todos os dias, meu amigo, começa aí 1 hora de oração e faz o jejum. Porque o que eu vou fazer é o seguinte, o jejum, estudo a palavra, né? E depois do meu estudo da palavra, é que eu vou entregar o meu jejum e vou orar, e vou me alimentar. Isso pode ser 10 horas da manhã, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser 24 horas, pode ser 48 horas, não sei. É o que Deus me orientar, o que Deus me dirigir. Porque eu sei que a casta de demônios só sai com o quê? Jejum e oração. Irmão, se eu e você somos abençoados com quantas bênçãos mesmo? Com todas as bênçãos. O diabo não pode roubar o que é nosso, irmãos. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Então, a minha oração tem sido que todas as bênçãos que Deus te deu, o diabo não pode roubar. E mais, nós estamos em 2 propósitos muito fortes. 70 dias que nós estamos aqui de oração, né? Em favor de todos aqueles, meu irmão, que estão em aliança com Deus. As pessoas têm trazido pedido, no caso da nossa igreja, têm colocado aqui no altar do Senhor. Eu tenho pedido a Deus a resposta. E começamos agora quarta-feira, que a igreja ora de joelho e a família se levanta. Então, hoje mesmo e todos os dias, eu vou ter um momento da minha oração que eu vou me ajoelhar para clamar que essa palavra se cumpra.
Porque, irmão, chega de família estar prostrada para as drogas, para o álcool, para a prostituição, para a mentira, para o desemprego, para a amarração financeira, para as práticas erradas. A família tem que ficar firme na presença de quem, irmão? De Deus. Então a palavra do Senhor diz, versículo 12, ele diz: então me disse, não temas, não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, irmão, é desde o momento que você aplica o seu coração às coisas de Deus, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, irmão. Segundo Crônicas 7,14, põe aí na tela, por favor. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar o que, irmão? A minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, preste bem atenção. Daniel, volta lá, por favor. Daniel se humilhou, tá? Daniel buscou a face do Senhor. Ele diz que são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa de quê? Das tuas palavras. Irmão, preste atenção. Daniel tinha uma vida de oração. E é importante, pastor, eu não tenho esse hábito de orar, então começa a ter. A partir de hoje, que você passe a ter uma vida de oração. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Tem mais coisas aqui, tá? Mas eu não posso passar por cima disso. Porque é assim, meus irmãos, nada acontece assim, tá? Não é desse jeito. Hoje nós temos as coisas tudo imediatista, né? A gente tem o advento da internet, que é uma verdadeira bênção, e que a gente possa, né? Ontem mesmo eu estava em casa e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava fazendo discurso na Geórgia, e eu estava em casa assistindo o discurso dele lá na Geórgia, nos Estados Unidos. Né? Você veja que coisa fantástica, né? Ao vivo. Então, estava lá vendo. Então, preste bem atenção. Vamos lá. Daniel, capítulo 6, por favor. Aliás, capítulo 6, vamos lá. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. No versículo 10, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Só quero mostrar para você a vida de oração dele. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: e Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, abre parênteses, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, fecha parênteses. Continua. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Então Daniel tinha uma vida de oração de quantas vezes? 3 vezes no dia. Então, ele orava, digamos, né? De manhã, de tarde e de noite. Ele orava de manhã, de meio-dia e à tarde. Ele orava de 7 horas da manhã, de 10 horas e de meio-dia. Não importa qual seja o horário, mas 3 vezes no dia ele se colocava diante de Deus em oração. Olhe para você. O Senhor pede, no mínimo, que a gente medite na palavra de dia e de noite. Então, no mínimo, né, você tem que ler a palavra, vai orar, claro. Aquilo que a palavra falou no seu coração, você vai colocar diante de quem, irmão? De Deus. Então, pelo menos, aqui diz 2 vezes, né? Mas Daniel se colocava 3 vezes. Versículo 13, vamos lá. Versículo 13. Vamos continuar no versículo 10, que eu não terminei não, perdão. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava o que? Fazer. Então era um costume que ele tinha antigo. Versículo 13 agora, sim. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei,
nem do edito que assinaste. Antes, olha só, 3 vezes por dia faz a sua o quê, irmão? Oração. Então todo mundo sabia da comunhão com Deus que Daniel tinha. Eu pergunto a você, meu amado, as pessoas sabem da sua comunhão com Deus? A tua família, né? Eu me lembro, na minha vida tem uma cena, meu irmão, que ficou marcado em mim, né? A palavra do Senhor diz que quando a gente vai orar, a gente deve trancar a porta, né? E falar com Deus. Mas tem orações que a gente não precisa trancar a porta, né? Que a gente precisa. Então, quando meu filho mais velho, Samuel, nasceu, eu orava desse jeito. Mas eu digo, não, eu tenho que começar desde cedo mostrando ao meu filho que eu tenho comunhão com Deus. Meu filho tem que crescer me vendo eu de joelhos na presença do meu Deus. Meu filho tem que ver a minha comunhão com Deus. Então, quando eu tive essa consciência, né? Porque a Bíblia fala que a gente deve ensinar o caminho que o menino deve andar para quando crescer ele não se desviar, né? Então eu digo, não, eu tenho que mostrar isso ao meu filho. Então eu passei a orar ao meu Deus com a porta aberta, né? E teve um dia, irmãos, que eu estava lá, e eu não sei quanto tempo eu já estava na presença de Deus, né? E eu estava orando, de joelho lá, e quando eu abri os meus olhos e vi que do meu lado tinha uma pessoa. Quando eu olhei do lado, estava o meu filho Samuel, do mesmo jeito como eu estava, de joelhinho. Irmão, quando eu virei para ele, foi o tempo que ele virou para mim. Ele me deu um sorriso, que até hoje, irmão, aquele sorriso ficou gravado. Eu digo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, de trazer o meu filho à tua presença juntamente comigo. E ele estava lá, ele era pequenininho, irmão, talvez não soubesse nem falar direito, não lembro bem, era bem pequenininho isso. Mas aquilo ficou gravado dentro de mim. Então as pessoas viam Daniel, sabiam que Daniel orava. E você? A tua família vê você em comunhão com Deus? A tua família sabe que você dobra o seu joelho perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? A tua família sabe que você é um crente verdadeiro, que clama ao seu Deus a resposta? Então, irmão, tem coisa que não depende de Deus. Deus não vai fazer por mim, por você, o que nós temos que fazer. A oração é uma obrigação nossa. E quanto mais oração a gente fizer, mais comunhão a gente tem com Deus. Então a gente precisa entender isso. Vamos lá. Daniel 9. Daniel 9 é onde tudo começa. O capítulo 10, ele é um resultado do capítulo 9. Mas vamos lá. Daniel 9, versículo 4. Ele diz aqui. Aliás, versículo 3. Vamos começar no versículo 3, né? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração. Olha que coisa forte. E rogos, jejum e pano de saco e cinza. Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então o que é que você está vendo aí? O princípio que está lá em Isaías 43, versículo 26. Põe aqui na tela, por favor. Isaías 43, versículo 26, a palavra do Senhor diz: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa o que, irmão? Justificar. Então Daniel estava entrando em juízo diante do Senhor Deus,
Daniel estava apresentando as suas razões para que Deus pudesse justificar. Daniel estava lembrando, não a Deus, que Deus não esquece de nada, mas Daniel estava se lembrando o que tinha acontecido, o porquê estava aquela situação. Maldição sem causa não se cumpre. E preste bem atenção agora, por favor. Daniel estava no cativeiro. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava no pecado, estava aprisionado junto com os outros, servindo a Nabucodonosor. Então observem bem a situação. Então nós temos que entender que Deus, vai resplandecer luz quando você está nas trevas, quando você está cercado pela ação do inimigo, que quer roubar você, que quer matar você, que quer destruir você. Então, vamos lá, preste bem atenção. Vamos sair do versículo 6 e vamos para o versículo 16. Versículo 16, Daniel 9:16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróprio para todos que estão em redor de nós. Versículo 17, continua dizendo, tá, irmãos? Ele diz o seguinte: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve e abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Versículo 20, ele continua dizendo: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, versículo 21. E estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio, voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Irmão, quando a gente começa a ter comunhão com Deus, a resposta vem. Por isso que ele diz, vamos lá para o nosso início, Jeremias 33:3, estão lembrados do nosso início? Clama a mim, e o que? Responder-te-ei. E o que mais? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Estão lembrados? Marcos 11:24, que é o nosso início. Vamos lá para Marcos 11, versículo 24. Marcos 11:24 diz: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e o que, irmão? E tê-lo-eis. Então aqui, Daniel dá um entendimento para cada um de nós, que quando nós estamos no nosso clamor, em sinceridade, quando a gente abre o coração para reconhecer os erros nossos, das pessoas que nos cercam, para levantar um clamor, para demonstrar que tudo é o poder de Deus, é obra do Senhor, é misericórdia do Senhor, é graça do Senhor, é presente de Deus. Irmão, quando a gente se coloca, quando a gente se arrepende, quando a gente verdadeiramente abre o coração para Deus, me perdoe, tá? Mas quando nós deixamos de ser homens e mulheres religiosos e passamos a ser pessoas de Deus, a resposta vem. O poder de Deus entra em ação. A glória do Senhor vem sobre nós. A luz do Senhor vem. Irmãos, e é isso que você tem que entender. A palavra continua dizendo,
versículo 23, tá? Vamos para o 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Olha só que coisa forte. Quando ele começou a suplicar, a clamar, Deus já deu a ordem da resposta. Irmãos, o Deus que você serve, que eu sirvo, que nós servimos, é um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. É um Deus que sabe tudo e conhece tudo. Ele sabe tudo. E é isso que você tem que entender. Meu querido, minha querida, o versículo 23 continua ainda dizendo: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, por isso, vamos voltar para o versículo, capítulo 10, versículo 1, tá? Por isso que no capítulo 10, versículo 1, ele declara: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento de quê? Da visão. Por que Daniel entendeu a palavra? Por que Daniel teve entendimento da visão? Porque Daniel estava na presença de quem? De Deus. Daniel não era estranho diante de Deus. Daniel era um homem que tinha uma vida de oração. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, se você não é uma pessoa que tem uma vida de oração, começa a partir de hoje. A partir de hoje, começa a partir de hoje, tem uma vida de oração. Mas pastor, o que é? Eu não sei nem o que orar. Irmão, oração é diálogo, é conversa. Você não fica conversando com outras pessoas? Então, no lugar de você conversar com outras pessoas, conversa com o Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero falar da minha esposa. Minha esposa fez um arroz que eu não gostei. Ô pai, eu quero falar do meu filho. Meu filho fez uma coisa que eu não gostei. Você vai abrindo seu coração. Vai conversando. Às vezes você fala tanta coisa que não deve, né? Às vezes tem gente que joga carga pesada nas outras pessoas que não deve, né? Às vezes você é acostumado a jogar peso na costa do seu pai, da sua mãe, já que são pessoas de idade. Tem certas coisas, meu irmão, que eles não precisam mais saber. Tem certos problemas que você que tem que resolver. Você tem que correr atrás e resolver. Tem que estar jogando problema. Tem que jogar a solução. Tem que dar, olha, Deus acrescenta anos de vida e anos de quê, irmão? De paz. A paz começa quando você deixa de levar problema pequeno para a vida do seu papai e da sua mamãe. Leva os problemas para dentro de Deus. Está achando ruim de alguma coisa, vai falar. Pai, eu não estou gostando do meu vizinho que está fazendo muita zoada. Eu não estou gostando do meu vizinho porque o apartamento é pequeno e eu sinto um cheiro de uma coisa estranha. Eu acho que ele está fumando alguma coisa que não é correto. Vai diante de Deus, irmão. Ô meu pai, tenha misericórdia do meu vizinho, salva ele, liberta ele, tira ele desse vício. Vai diante de Deus, irmão. Não está no lugar de estar criando confusão. Ô meu pai, eu quero falar aqui do meu prédio. O meu prédio não está bem. Tem muita gente devendo. A coisa está pesando. Jesus abençoa os devedores, dá condições para pagar. E por aí vai, meu irmão. Ah, meu pai, eu quero falar da minha rua. A minha rua, o prefeito não calçou. Então, meu pai, vem calçar a minha rua, dá condições ao prefeito para ele vir calçar. Toca no coração dele, que dá fala com um deputado estadual, deputado federal, ou um senador, para que venha uma verba para o prefeito calçar a minha rua. É você, irmão, tem que colocar diante de Deus. Então, oração é diálogo, é conversa. É você expor. Meu Deus, eu estou ganhando um salário mínimo. O senhor sabe que não está dando. Aqui em casa são 5 pessoas, não dá. Então me ajude a ter um salário melhor. O que é que eu posso fazer para me aprimorar, para eu ter condição de vida? Agora também faz a tua parte, né? Às vezes você pede a Deus, né? Feito uma irmãzinha. Pastor, depois não, irmã. É porque lá no meu trabalho surgiu um curso para eu fazer. São 3 meses de curso. E vai me tomar um tempo medonho. Mas pastor, se eu fizer esse curso, eu vou ter um aumento de salário de R$1.000. O que é que o senhor acha? O que é que eu acho? Vai-te embora fazer.
E a irmãzinha fez e pronto. E teve um aumento de R$1.000 no salário. E isso eu estou falando, irmão, de mais de 15 anos atrás. Se R$1.000 hoje é dinheiro, quanto mais há 15 anos atrás. Mas ela estava em dúvida se ia fazer o curso ou não. Então tem muitos de vocês que tem aí uma profissão, mas não se especializa. E fica aí sendo o menor salário. Irmão, se especialize. Faça a coisa mais excelente, faz a coisa melhor. Né? Ontem eu estava vendo uma reportagem, né, de pessoas trabalhando, os bastidores das grandes empresas, né? E uma pessoa que era um camareiro, preste atenção nisso, um camareiro. Mas esse camareiro, meu irmão, ele começava a ajeitar os quartos, só que ele pegava as toalhas e ele dobrava uma toalha de um jeito que ficava de um formato de um elefante, de um cachorro, de um gato, de um leão. Olha que coisa incrível. A rede hoteleira, que tinha ele como funcionário, viu, deu um prêmio para ele, né? Ele foi premiado e colocou ele como chefe de todos os camareiros. Mas ele era um simples camareiro. Então, se a pessoa passou a ser chefe, então passou a ganhar o quê? A mais. E passou a ensinar a técnica. Então, o hotel passou a ter aquele diferencial, né? Da toalha está ali, né? E eles aprimoraram, que botava lá um negocinho preto, na toalha branquinha, ele colocava um negocinho preto como os olhos dos animais. Olha que coisa incrível, né? Então, é você que tem que fazer a diferença. É você, meu irmão. Então, a palavra do Senhor diz aqui para nós, vamos voltar, estamos no versículo 12, tá? Daniel 10, 12. Ele diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e ouvi por causa das tuas palavras. Irmão, Deus vai mover os céus e a terra por causa da sua oração. Por causa da oração de Josué, Deus parou todo o sistema solar. Por causa da oração de Moisés, o mar vermelho foi aberto. Não é isso que você tem que entender. Deus é Deus pronto para te abençoar. A palavra do Senhor continua dizendo, vamos lá, versículo 13, preste atenção. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, que veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, observem bem, tá? Observem bem que Deus tenha mandado, né? Aí você pega desde o capítulo 9, que Deus tinha mandado Gabriel desde o primeiro dia. Só que Gabriel levou 21 dias. Havia uma batalha. Lembre-se que aqui nós estamos falando antes da cruz do Calvário. A obra não estava ainda o quê? Consumado. O diabo estava ainda reinando sobre a terra. Jesus não tinha descido do inferno, não tinha esmagado a cabeça do diabo, nem tinha tomado a chave do inferno. Jesus não tinha ressuscitado, ou seja, vencido a morte, tá? Então a obra não estava ainda completa. Então, nesse caso aqui, levou 21 dias. Levou essa barreira. Foi preciso Deus mandar outro anjo, Miguel, né? E nós sabemos, Salmo 103, versículo 20, que eles são magníficos em poder, tá? Mas quando a gente chega em Apocalipse 20, versículo 1 e 2, deixa eu mostrar para você isso, que isso aqui é muito importante, tá? Para você não ficar aí assustado. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por quanto tempo mesmo? Por 1000 anos. Entenderam, meus irmãos? Então você tem que entender que nós estamos agora em outra aliança diferente. Nós estamos em aliança superior. Então acredite que a sua oração, a partir do momento que você ora, é respondida a sua oração. Se Daniel foi respondido no mesmo momento, mas só que houve uma batalha, houve uma guerra. O inimigo, como é que o inimigo impede, pastor, de eu ser abençoado? O pecado.
Põe aí na tela Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2 é bem claro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder o quê, irmão? Ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e os vossos Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos ouça. Outra coisa que impede o agir de Deus, incredulidade. Estão lembrados? É Marcos 9, versículo, deixa eu ver aqui. A incredulidade impede Deus de agir, tá? Marcos 9, 19. Ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E aí trouxeram, e quando trouxeram, o inimigo já se agitou, né? Só que, versículo 22, o pai do menino pede, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu pode fazer alguma coisa, ele fala isso com Jesus, né? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda o quê? A minha incredulidade. A incredulidade impede Deus de agir, impede Deus de operar. Será que você está ajudando, né? Ou não? Como é que está a sua situação? A palavra do Senhor, ela fala de maneira clara, né? Lucas, eu acho que é Lucas 19, Jesus. Não, é Lucas 18. Deixa eu ver o versículo aqui qual é, tá? Lucas 18. Na parábola do juiz iníquo, né? No versículo 7, ele diz o seguinte, Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ele faz a pergunta, será que é tardio para com eles? Versículo 8. Digo-vos que depressa e fará o que, irmão? Justiça. Em Deus faz justiça para mim, para você. Ele faz justiça o que, irmão? Depressa. Ele não faz justiça, tá? Tardio. Não, ele faz justiça depressa. Amém, meus irmãos? Ele faz justiça depressa. Então ele diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé na terra? Esse é o problema. Sem fé, põe aí na tela Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, em primeiro lugar, que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Então nós temos que ter fé. Então, voltando lá, por favor, Daniel, capítulo 10, estamos no versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei. E disse aquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Versículo 17. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem que me tocou outra vez e me confortou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A batalha espiritual, ela é muito dura, tá? A batalha espiritual tem muitas pessoas, irmão, que não aguentam. É por isso que na hora do culto tem gente que sente mal. Na hora do culto tem gente que cochila.
Na hora do culto tem gente que vai para o banheiro. Na hora do culto tem gente que não consegue vir para a igreja. Você não tem ideia de quantas pessoas quiseram vir aqui hoje e não conseguiram vir. Tudo é batalha, irmãos. Tudo é batalha. É uma batalha espiritual. Mas o que é que nós temos que entender? Que é Deus que nos dá vigor. Que é Deus que nos fortalece. A gente precisa ser revestido das armaduras de quem, irmão? De Deus. É por isso que, preste bem atenção, Efésios 6,10, ele fala dessa batalha espiritual, e o que é que ele diz? Do versículo 10 ao versículo 13. Vamos lá. Efésios 6,10, do versículo... do 10 ao 13, o que é que ele diz aqui, tá? Vamos aqui. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força de quê? Do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas lá do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê, irmão? Firme. Infelizmente, irmão, tem muita gente que não fica firme. Tem muita gente, irmão, infelizmente, que o inimigo destrói ele completamente, que ele não consegue resistir, que ele não consegue se manter diante de Deus como deveria se manter. Amém, irmãos? Então, a gente tem que entender que é uma batalha espiritual, mas que você está diante daquele que é todo poderoso. Amém, meus irmãos? Então, voltando lá, por favor, paramos no versículo 18. E uma como semelhança de um homem me tocou e outra vez me confortou, né? Ele fortaleceu. Versículo 19. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque confortastes, ou seja, porque me fortalecesse. Irmão, vamos lá. A gente está vendo aqui que ele se esforçou. Amém, irmãos? Na Bíblia atualizada, no lugar de ter essa palavra confortaste, tem a palavra fortalecestes, tá? Põe aí, versículo 19 na RA. Isso, tá vendo? Tem aqui, porque me fortalecestes, tá? Vamos lá, na mesma RA, vamos lá para Mateus 11:12. Olha só. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por quê, irmão? Por esforço. E os que se esforçam se apoderam o quê, irmão, dele? No meu caso, para que eu esteja cumprindo esse propósito que eu estou, né, de estar aqui antes das 7 da manhã, para estar já orando às 7, então, para eu começar a orar às 7, eu tenho que estar aqui antes das 7. Então, para eu estar antes das 7, irmão, eu tenho que me acordar no máximo 5 horas. Porque o meu trajeto, né, dá uns 19 quilômetros até aqui. Eu estou na casa da minha sogra, eu estou lá em Olinda, né, resolvendo os problemas familiares, mas deixa quieto, não vou entrar aqui em detalhes. Então, eu tenho que me esforçar. Então, mas muita gente, irmãos, eu mesmo, eu achei, né, na minha inocência, eu digo, não, eu falei a sexta-feira toda, né, falei na minha digital, e digo, vai ter um grupo de gente lá orando junto com o pastor, a batalha vai ser, mas fiquei decepcionado, até os obreiros chegaram, teve obreiro que chegou depois, decepcionado. E os membros, misericórdia, veio cedo quem nem sabia. E é costume vir chegar cedo mesmo. Mas o resto... Então, irmão, tem muita gente assim, que ele quer a bênção. Mas ele não entende que ele tem que fazer a sua o quê, irmão? A sua parte. E tem coisa que você tem que se esforçar, meu irmão.
Eu tenho que me esforçar para ler a Bíblia. Eu tenho que me esforçar para orar. Se eu deixar, irmão, o nosso corpo é manhoso. É ganhar na loteria e ficar a vida toda sem fazer mais nada. É isso que o corpo quer. É isso que muita gente quer. Tem muita gente que quer trabalhar pouco e ganhar muito. Não quer fazer nada, irmão. Nada. E ganhar muito dinheiro. E se aposentar logo cedo, né, irmão? É ficar logo sem fazer nada logo cedo. É assim que muita gente quer. E a Bíblia diz, é do suor do seu o quê, irmão? Trabalho. Então as pessoas querem contrariar a palavra de quem, irmão? De Deus, né? É feito o café. Você tem que aprender a respeitar Deus quando você toma café. Respeita Deus, irmão, quando você toma café. Ah, pastor, eu tomo café. Por que eu não respeito Deus? Porque você bota açúcar. Se Deus quisesse que o café fosse doce, ele fazia café doce, né? Mas o café é o que, irmão? É amargo, tem um propósito. Então respeita Deus, irmão. Toma café amargo. Toma café sem açúcar. O açúcar não faz bem para ninguém. Me mostra, me ensina o que é que faz bem. O café faz. Faz bem para ninguém. Ah, pastor, me dá energia. Que energia? Energia de doença? Abra os olhos, meu irmão. Se coloca diante de Deus. Aprenda a aguçar o teu paladar. Aprenda a saborear o doce de cada fruta. Aprenda a voltar ao natural. Respeita Deus. Respeita o teu organismo. Para de estar tomando refrigerante. Para estar tomando coisa doce. Comendo essas coisas doces. Só vai prejudicar você, meu irmão. Teu organismo vai estar gritando aí, socorro, né? Respeita Deus e vive, né? Às vezes eu chegava em certos lugares que tinha um monte de coisa para beber, cheio de açúcar, né? E eu dizia, eu quero água. Não, pastor, você não vai tomar água não. Eu digo, mas por que eu não vou tomar água? Quem criou a água não foi Deus? Deixa eu tomar, não tem coisa mais gostosa do que a água, irmão. Deixa eu tomar água. Não, pastor, eu tenho. Olha, pastor, tem isso aqui, tem isso, tem isso, tem isso. O que é que você quer beber? Eu quero água. Não, pastor, se eu venho na minha casa para tomar água, isso aqui eu tudo preparei para o senhor. Eu digo, não, irmão, mas eu quero água. Eu fico feliz com água. Tem bebida melhor do que a água. Então a gente tem que aprender, irmão, a se colocar diante de Deus e fazer o que Deus nos manda, né? Então, volta lá, filho de Deus. Então você tem que se esforçar, irmãos, fazer a sua parte, tá? Versículo 20 agora. Presta atenção, Daniel 10, 20. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe de quê, irmãos? Dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe o quê, irmão? Da guerra. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma guerra. É uma guerra. O Salmo 5, versículo 11 e versículo 12, ele declara o seguinte, meus irmãos, presta bem atenção. Mas alegre-se todos que confiam em ti, exulte eternamente, porquanto tu os... Por favor, alguém pode ler essa palavra para mim, que eu não estou... Hein? Eu não estou ouvindo. Porquanto tu os defendes. Diga glória a Deus. Irmão, o nosso Deus nos defende. A gente tem um Deus defensor, irmãos. Um Deus que está pronto para nos ajudar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Procura aprender, se habitue a ter comunhão com Deus. Se esforce para orar, se esforce para ler a Bíblia, se esforce para congregar. Não vem aqui ouvir o pastor José Hilton, mas vem ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele quer te ensinar, porque ele quer colocar em você. Se esforce, irmão, para vir pelo menos um dia na semana. Tem gente que só vem aos domingos, é muito pouco, meus irmãos. Aqui na nossa igreja nós temos 8 da manhã, 15 horas, 19 horas. Fale com o Senhor Deus, veja qual desses dias, ou quarta ou sexta, você vai poder vir, para você ter uma comunhão um pouco a mais, para que você pudesse se revestir um pouco mais. É preciso disso, é necessário. Busque a Deus,
congregai-vos os meus santos. Salmo 55, ele diz sobre isso. Então ele diz, defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Versículo 12, por favor. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua, o que, amados? Benevolência, como de um escudo. Irmão, para pensar nisso. Deus é o teu escudo. Será que vai passar alguma coisa? Será que tem alguma coisa mais poderosa do que Deus? Será que tem algum dado inflamado do Satanás do inferno que possa passar por esse escudo todo poderoso que é o Senhor Deus? Ô pastor, mas peraí pastor, se Deus é meu escudo, por que eu estou sofrendo? Porque tem coisa que está passando. Porque Ele não está sendo teu escudo. Tem alguma coisa aí errada. Tem alguma coisa faltando. O que é? Não sei, meu irmão. Deixa eu falar para vocês por experiência própria, tá? Eu hoje não tenho mais tireoide. Eu fiz a cirurgia da tireoide. Eu tinha um bócio mergulhante que de uns tempos começou a tapar a minha traqueia e eu ficava roxo. A primeira vez que isso aconteceu, a minha esposa foi me vendo, a gente estava almoçando, a minha esposa foi me vendo eu ficar roxo, eu ficar sem ar, e foi uma coisa terrível, irmãos. E eu clamei a Deus, ela clamou a Deus, a gente repreendeu e Deus me deu alívio, né? E aí foi. E eu comecei a orar a Deus, Deus, maldição sem causa não se cumpre. Qual é a porta aberta? Eu olhava para mim, eu era um pastor, em cima do altar, eu olhava para mim, eu me achava perfeitinho, né? Eu não tenho defeito. Mas minhas irmãs, meus irmãos, quando eu me coloquei diante de Deus e comecei a jejuar, a orar, a me consagrar, a ficar horas e horas na presença do Senhor, eu comecei a descobrir e a ver que eu tinha muitas falhas, que eu tinha muita coisa que eu precisava mudar. Eu tinha muitas raposinhas, como tenho hoje, irmão, não sou perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas eu comecei a ter consciência e comecei a me esforçar. Muita coisa eu já melhorei, mas muita coisa eu preciso melhorar. Tem muita coisa que eu erro e digo, meu Deus, mas eu já errei nisso de novo. Então eu tenho que ter essa consciência, cada um de nós precisamos ter isso. É você, meu irmão, é você que tem que ver, eu como homem, né? Eu tenho que me ver, eu tenho que ser um homem melhor para a sociedade, que eu tenho que ser, como eu tenho minha mãe, um filho melhor para minha mãe, como eu tenho minha esposa, um marido melhor para minha esposa, como eu tenho filhos, um pai melhor, e como eu sou pastor, eu preciso ser um pastor melhor do que eu sou. Eu preciso melhorar como eu tenho um irmão, com os meus irmãos, eu preciso melhorar com a sociedade de uma maneira geral. Eu preciso melhorar em todos os sentidos, irmãos. A mesma coisa é você como mulher. Você tem que melhorar como mulher para a sociedade, tem que melhorar como mãe para os seus filhos, como esposa para o seu marido, como filha para sua mãe, para o seu pai, e por aí vai. Então nós temos que nos aperfeiçoar. É um caminho. A gente tem que entender, irmão, que a nossa vida tem que ser um perfeito louvor a quem, irmão? A Deus. E a gente precisa melhorar. Então, a palavra do Senhor diz que Ele é um escudo para nós. Volta lá, por favor. Estamos ainda no versículo 20. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Versículo 21. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura, da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então Deus enviou lá outro, irmãos, Deus vai enviar para mim, para você, quantos necessários forem, até nós vencermos. Eu, aqui na igreja, né, se vocês observarem, tem palavras, tem versículos, eu sou um pouco repetitivo. Por que eu sou tão repetitivo? Porque são coisas que você tem que aprender. São coisas que tem que fazer parte da sua vida cotidiana. Veja só, você entrou aqui na igreja, você veio para a cadeira e você sentou.
Por que você sentou nessa cadeira? Porque você tem uma fé natural que essa cadeira vai suportar o seu peso, sim ou não? Sim. No meu caso, eu tenho um irmão caçula, que ele é bem mais alto do que eu, e ele chegou um tempo que ele estava bem forte, bem redondinho, né? E ele foi a um determinado lugar que tinha essas cadeiras de plástico, essas comuns, né? E ele sentou-se na cadeira de plástico, e a cadeira de plástico não suportou o peso dele. E a cadeira quebrou e ele caiu, né? E aí, ele ia para esses locais, onde tinha essa cadeira de plástico, ele não sentava, ele ficava de pé. Mas tinha canto que a pessoa insistia, não, senta, senta, senta. E ele disse, tá bom, eu vou sentar. Me dê licença. Aí ele pegava outra cadeira de plástico e colocava uma dentro da outra. 2 cadeiras suportavam o peso dele, mas uma só, não. Então, você chega aqui e senta porque você sabe que essa cadeira vai suportar o quê, irmão? É uma cadeira de boa qualidade, é uma cadeira bem reforçada, né? E aguenta um peso maravilhoso, né? Então, você vai e senta, você sabe disso. Então, o que é que eu quero dizer para você? Essa fé natural, você tem que ter na palavra de quem, irmão? De Deus. Você tem que acreditar naturalmente que Deus é o teu protetor, é o teu escudo. É aquele que vai guardar você. É aquele que está do teu lado, é aquele que vai batalhar por você, é aquele que vai estar pronto para livrar você, para salvar você. Vocês estão lembrados do Salmo 91, versículo 16? Sempre no final eu digo para vocês, dar-lhe-ei abundância de quê, irmão? De dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmão, é essa fé que nós temos que ter, é uma fé natural. Eu vou ter abundância de dias, e eu vou ter a salvação de Deus. Toda vez que eu estiver em perigo, Deus vai me salvar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então é essa fé que nós temos que ter. Então ele declara aqui e disse, sabes porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. 21, por favor. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura, da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso que, irmão? O vosso príncipe. Então Deus, irmão, está ali mandando o que é necessário para você ter vitória. Glória a Deus, irmãos. Para nós terminarmos e orarmos com fé, uma palavra que eu acho que vou dar para vocês aqui pela primeira vez. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Eu acho que eu nunca dei essa palavra aqui na igreja. Eu acho que é a primeira vez que eu vou dar essa palavra aqui na igreja. Não é isso, meus irmãos? É a primeira vez? Não, não é, meus irmãos? É uma palavra comum, né? Ô pastor, praticamente todo culto se eu der essa palavra. É, irmão, porque todo culto você tem que saber que Deus te dá o quê? Mas, graças a quem? A Deus. Que faz o que por mim? Que faz o que por você? Que faz o que por nós? Que nos dá. O que é que Ele nos dá? A vitória. Como é que essa vitória vem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitoriosos em Cristo Jesus. Fiquem de pé. E vamos orar para receber a nossa vitória. Porque Deus nos dá vitória. Irmãos, o diabo ele faz oposição contra você. Ele faz oposição para que você não seja uma pessoa bem-sucedida. Mas Deus sempre nos dá o quê? Sempre nos dá o quê? Vamos lá, pode ser mais forte. Sempre nos dá o quê? Pai, é nessa fé. É na fé que o Senhor nos dá a vitória que nós entramos nessa batalha espiritual. É nessa fé. É nessa fé que o Senhor nos dá a vitória que nós nos colocamos diante do Senhor. E buscamos, meu Pai, a Tua face. E nos colocamos diante do Senhor. Eu não sei quais são as lutas desse homem e dessa mulher. Eu não sei quais são as dificuldades, os problemas, a ansiedade, as tribulações. Mas eu sei, o meu Pai, que o Senhor trouxe esse homem e essa mulher para dar vitória. Eu creio que o Senhor trouxe esse povo para que esse povo obtenha vitória. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Eu digo a você, principado e potestade,
Eu digo a você, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas, dominadores, assoladores, anjos decaídos, demônios, legiões de demônios, ouçam a nossa voz. Vocês estão amarrados, acorrentados, desligados. Eu quebro o seu poder, eu paraliso a sua obra. Eu digo, Satanás, bate em retirada da vida, da alma, do espírito, do corpo, deste homem e desta mulher. Saia de cada família aqui representada. Saia da fonte de renda. Saia da vida sentimental. Aonde você estiver colocando, Pai, o Senhor usou Pedro para dizer uma verdade para Enéas. Pedro declarou, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Meu Deus, eu declaro para esse meu irmão, para essa minha irmã, eu declaro para cada um deles que Jesus Cristo dá saúde a cada um deles. Que Jesus Cristo dá vitória a cada um deles. Que Jesus Cristo dá bênçãos a cada um deles. Porque eles são teus filhos, eles são os teus herdeiros, eles são por ti abençoados. Então, meu Pai, que tudo aquilo que esteja impedindo esse homem, essa mulher de ser abençoado, esse demônio que impede essa pessoa de orar mais ao Senhor. Daniel, nós vimos, ele orava 3 vezes. Meu Deus, essa pessoa não consegue orar uma vez. Tem dia que essa pessoa se acorda e dorme sem orar ao Senhor. Tem dia que essa pessoa se acorda e dorme sem ler a palavra. Meu Deus, ajuda este povo a se esforçar na tua presença. Ajuda este povo a se preparar, meu Pai, a ter comunhão contigo, para que essas pessoas possam ser vitoriosas e vencedoras. Que todo espírito maldito, todo tormento do inferno, toda e qualquer ação de Satanás, toda obra que o diabo tem lançado na vida, na família desse homem, dessa mulher, que caia por terra. Espírito da prostituição, espírito do adultério, espírito da fornicação, demônio do homossexualismo, demônio do lesbianismo, demônio da pedofilia, do sexo anormal, espírito imundo que só coloca o desejo nesse homem, nessa mulher, é os pensamentos piores que tem, é os desejos mais erráticos que tem. Eu repreendo a sua ação, eu paraliso a sua obra, eu determino a você, espírito imundo, eu determino a você, demônio maldito, que tem se levantado nessa casa, nessa família, nessa vida, para roubar, para matar e destruir. Está repreendido você. Você veio por um caminho, mas eu peço, Deus, desça fogo queimando, queima essa doença, essa enfermidade, essa infecção, essa inflamação, queima esse vírus, essa bactéria, esse germe, esse fungo, queima esse espírito de opressão, depressão. Meu Deus, essa pessoa que está com um familiar no hospital, hospitalizado, visita esse familiar dessa pessoa e cura ela agora, Pai, liberta ela agora. Sai espírito da morte, sai demônio da morte, sai demônio do derrame, do AVC, do ataque cardíaco, sai espírito do câncer, sai espírito maldito das doenças hereditárias. Eu quebro essa mentira, porque os filhos não levarão a culpa do pai, nem os pais levarão a culpa do filho. A alma que pecar, essa que morrerá. É você, demônio, que faz essa pessoa estar pensando que ela herdou, mas é você que vai passando de geração em geração, é você que vai colocando mal de vida em vida nessa família, é você, espírito maldito, que entrou nessa família por causa de uma maldição. Eu quebro essa maldição agora. Essa maldição é quebrada, essa maldição é paralisada, essa maldição é quebrada, porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E você sabe, Satanás, que na hora que esse meu irmão, que na hora que essa minha irmã aceitou a Jesus Cristo, a maldição foi quebrada, a maldição foi tirada, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para quebrar essas maldições. Então, meu Deus, eu repreendo toda ação do mal, eu desligo toda a obra do inferno, eu paraliso toda a ação de Satanás, eu determino e exijo que aonde houver um mal, no corpo, na alma, no espírito, na vida deste homem, desta mulher, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais. Pai, eu te glorifico, Pai, eu te bendigo, Pai, eu te exalto,
E eu declaro, meu Pai, a vitória deste homem, a vitória desta mulher. Que todos digam amém e digam graças a Deus. E declare, Pai, me ajude a me esforçar, a orar, a ler a Tua palavra, a frequentar a Tua casa, a congregar. Jesus, eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Que todos digam amém, graças a Deus. Irmãos, respira fundo, acredite no poder de Deus. Pastor, eu estou leve, eu estou em paz. Quem de vocês está leve, quem de vocês está em paz? Levanta a mão. Fica com a mão levantada, por favor. Meu Deus, eu não sei qual era o mal que estava no corpo, na alma ou no espírito desse homem, dessa mulher ou na vida. Mas agora, meu Pai, esse povo está se sentindo leve e em paz. Oh, meu Deus, que essa leveza, que essa paz permaneça na vida desse homem, dessa mulher. Que este povo possa levar essa paz, essa leveza para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Meu Deus, que todo e qualquer mal que existir e que estiver na casa ou na família desse homem, dessa mulher, quando essa pessoa chegar com esta paz e com esta leveza, meu Deus, todo mal ele bate em retirada, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Pai, este povo receberam a luz, e quando a luz chega, as trevas desaparecem, porque as trevas são exterminadas. Então, meu Pai, eu declaro que quando este homem, esta mulher chegar na sua casa, tudo que for do inimigo, tudo que for do diabo, tudo que for de Satanás, irá bater em retirada, em o nome de Jesus. Que todos digam amém, e assim seja, para a glória do meu Deus. Graças a Deus. Tome posse e vá com essa fé. Amém, irmãos? Senta, por favor, um pouquinho. Me dê um minutinho, deixa eu me despedir do pessoal de casa, amém? E aí eu termino aqui com vocês, que eu quero fazer um pouco mais com vocês, tá? Então, deixa eu me despedir do povo de casa. Meus amados, você aprendeu com a palavra de Deus, né? A oposição que o diabo faz, mas fica tranquilo, Jesus te dá a vitória, tá? A vitória é sua. Meu irmão, minha irmã, essa obra precisa da sua ajuda. É uma obra que é feita em 191 nações, traduzida em mais de 26 línguas, que exige rádios, televisão, as mídias digitais, e é uma obra que é cara, né? Você vê a página do Facebook do nosso missionário, entra em países árabes, a programação chega na China, é coisa tremenda, irmãos. Chega na África, chega na Europa, chega na Oceania, chega na Ásia, irmão, chega nas Américas. É algo muito grande que Deus tem nos levado a fazer, e queremos fazer mais, né? E isso não é feito por brincadeira, é feito pela palavra de Deus, é feito por você agindo, né? E uma maneira de você agir é devolvendo o seu dízimo, devolvendo as suas ofertas. É você compreendendo que tudo que vem à tua mão, 10% pertence ao Senhor. E a oferta é conforme o Senhor falar ao teu coração, que pode ser menor, igual ou maior do que o seu dízimo. Eu vou te dar as contas do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa, do Itaú e do Santander, e também para você ir na lotérica, se você assim desejar. Se o teu banco é diferente, um desses que eu falei, anote, por favor, o CNPJ da igreja, porque para você fazer a transferência do seu banco para o nosso banco, precisa do CNPJ, se você não tem conta em um desses bancos que eu te falei, tá? Então, preste bem atenção. Igreja Internacional da Graça de Deus, o CNPJ é o 30902 803 000100. Então, o primeiro banco é o Banco Bradesco, agência 3378. Agência 3378. A conta corrente 51 238 dígito 9.
51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. 0472. Conta corrente 56098, dígito 7. 56098, dígito 7. Caixa, agência 0221. Agência 0221. Conta corrente 7726275. 7726275. Itaú, agência 0406. Itaú, agência 0406. Conta corrente 76526, dígito 3. Conta corrente 76526, dígito 3. Santander, agência 3795. Agência 3795. Conta corrente 013 01300 01300 2392. 2392, dígito 4. 01300 2392, dígito 4. E na lotérica você vai e você declara lá que quer fazer uma doação para o Show da Fé. E o convênio do Show da Fé é o 3091 2065. 3091 2065. Fazendo isso, você pega o recibo, ou tira uma foto, ou quando você faz uma transferência, abre lá o link para você compartilhar. Você vai e compartilha no nosso WhatsApp. O DDD é 81 e o telefone do nosso WhatsApp aqui da igreja é o 3090 3300. 3090 3300 é o WhatsApp da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de Recife, de Pernambuco, aqui da igreja de Boa Viagem. Meus queridos, o pastor Josailton Batista vai ficando por aqui. Lembrando a você que agora, nesse propósito, eu estarei começando as transmissões sempre às 8 horas, tá? Quarta-feira, sexta e domingo, o culto começando às 8 horas, porque de 7 até às 8 eu estou orando.